está tão confuso, achando que eu te esqueci, mas ainda estou aqui. Eu estou aqui, estou em silêncio, mas estou agindo. Eu estou te vendo e sei que estás ferido. Tudo isso vai servir de experiência. Estou te preparando para ter resistência e vencer o que ninguém jamais venceu. Você vai viver o que ninguém jamais viveu. Você não está vendo, mas eu estou agindo em seu favor. Eu sei que o meu silêncio causa muita dor, mas eu estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, eu sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é seu. Sei que nessa trajetória tem espinhos, mas no final todos vão ver que você venceu. Nada pode separar a gente. Estou contigo onde quer que vá. Creia, creia. Levante a cabeça, siga em frente. Isso é um momento, logo vai passar. Creia, creia. Você não está vendo, mas eu estou agindo em seu favor. Eu sei que o meu silêncio causa muita dor, mas eu estou fazendo algo novo. Você é mais que vencedor. Pode ficar tranquilo, eu sou o mesmo Deus. Descansa, pois estou cuidando do que é seu. Sei que nessa trajetória tem espinhos, mas no final todos vão ver que você venceu. Oh, glória! A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos e a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Para Deus trabalhar na minha tua vida, meus irmãos, não precisa eu e você ver não, meus irmãos, porque Deus trabalha na minha tua vida no silêncio, meus irmãos. No silêncio Deus trabalha ao meu e ao teu favor, meus irmãos. Que nessa tarde e você só descanse no Senhor, meus irmãos, porque Ele está trabalhando por mim e por você, meus irmãos. Porque enquanto eu e você adora, Ele trabalha por mim e por você, meus irmãos. Enquanto eu e você faz a vontade dEle, meus irmãos, Ele está trabalhando por mim e por você, meus irmãos. Ele está agindo ao meu e ao teu favor, meus irmãos. Que eu e você só descanse, meus irmãos. Porque Deus é Deus de surpreender a mim e a você, meus irmãos. Quando eu e você estamos fazendo a vontade dEle, meus irmãos, Ele trabalha por mim e por você. E que nessa tarde, meus irmãos, você só descanse no Senhor. Porque Ele está agindo ao meu e ao teu favor, meus irmãos. Porque Deus Ele trabalha no silêncio. Amém, meus irmãos? E a paz do Senhor para meus irmãos. E uma boa tarde. Aqui está falando a irmã Tatiana. Eu vou trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Oséias, capítulo 14 e o versículo 1. Amém, meus irmãos? Oséias, capítulo 14 e o versículo 1. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Converter-te, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus quer falar comigo, com você nessa tarde, meus irmãos, é que eu e você venha se converter verdadeiramente a Ele, meus irmãos. Porque muitas das vezes você se converte ao Senhor, muitas das vezes você aceita o Senhor, mas a gente, meus irmãos, continua caindo, continua, né, no pecado, meus irmãos. Continuamos fazendo a vontade da carne, meus irmãos. Que nessa tarde, meus irmãos, eu e você se converta ao Senhor verdadeiramente, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para mim você subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Que aí você se arrependa dos nossos pecados quanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus está voltando. E para mim você subir, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. Para mim você subir, meus irmãos, tem que estar com as vestes limpas. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E não é hora de mim de você brincar mais não, meus irmãos. Porque quem for limpo se limpe mais, meus irmãos. Quem for sujo se suje mais. Porque a gente pensa, meus irmãos, que se converter, aceitar o Senhor, a gente pensa que é só ir para a igreja, pegar a Bíblia, colocar, né, embaixo dos braços e pronto, meus irmãos. Mas não é assim não. Para mim, você, meus irmãos, se converter verdadeiramente, meus irmãos, a gente tem que renunciar, a gente tem que matar nossa carne, meus irmãos. Porque é muito fácil você pegar a Bíblia, colocar embaixo do braço e ir para a casa do Senhor, meus irmãos. Eu quero ver eu e você renunciar. Eu quero ver eu e você matar nossa carne, meus irmãos. Porque para ser crente, meus irmãos, assim se viu o Senhor,
qualquer uma pessoa serve, pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço e ir para casa dele. Mas para você servir o Senhor, meus irmãos, para mim você se converter verdadeiramente, meus irmãos, aí você tem que matar a nossa carne, meus irmãos. Aí você tem que renunciar. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Para subir eu e você tem que estar limpo, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E nessa tarde Ele está dando tempo para mim você se arrepender, meus irmãos, dos nossos pecados. Porque Ele dá tempo, meus irmãos. E que você não desperdice, meus irmãos, a chance que Deus está dando para mim e para você. Porque Deus Ele dá tempo, Deus Ele dá chance, dá oportunidade para mim para você se arrepender, meus irmãos. Porque Deus Ele não vai pegar um banquinho, meus irmãos. Vai ficar sentado esperando que você venha se arrepender, não, meus irmãos, dos nossos pecados, não. Porque você se arrepende quanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus está voltando. Porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais tempo para pedir perdão, não, meus irmãos, para se arrepender, não. E que nessa tarde, meus irmãos, você venha se arrepender quanto é tempo, meus irmãos. Porque Deus está voltando. E para mim você subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Todos nós somos pecadores, meus irmãos. Mas quando você se arrepende, meus irmãos, a gente dobra o nosso joelho e se arrepende e não faz mais as coisas que entristecem o nosso Deus, meus irmãos. Ele nos perdoa. Mas que você não cometa mais, meus irmãos. Mas que você se arrepende de todo o coração. E não cometa mais os mesmos erros, meus irmãos. Porque Deus está dando tempo para você se arrepender, meus irmãos. Está dando chance. E que você aproveite, meus irmãos. Que você não desperdice. Amém, meus irmãos? Porque a Deus ninguém engana não, meus irmãos. Você pode enganar a irmã Tatiana, pode enganar, né, o pastor, a quem você quiser. Mas a Deus ninguém engana não, meus irmãos. Porque os olhos de Deus são como duas chamas de fogo, meus irmãos. Porque a gente acha que faz coisas escondidas que ninguém está vendo. Mas Deus está vendo, meus irmãos. Porque Deus vê tudo, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você se arrepende enquanto é tempo. Que você se converta verdadeiramente ao Senhor, meus irmãos. Que você venha matar nossa carne, alimentar nosso espírito, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Por pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus. Tenham todos uma boa tarde e um ótimo sábado.